Bom pessoal, aqui é o Gus69 do Metal Open Mind. Hoje com um vídeo um pouquinho diferente do habitual. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha base de dados que eu tenho de música digital aqui no meu iTunes, nesse HD externo de 4 terabytes. Está 80% cheio de música digital e é o que eu tenho aqui na minha frente. Estamos ouvindo um álbum, o mais antigo que eu tenho na minha base de dados, que é um álbum chamado The Bird Returns, do Charlie Parker, de 1948. Então esse é o álbum mais antigo que eu tenho aqui na minha base de dados. Para além do que eu vou mostrar hoje, que é a minha base de dados completa, eu vou explicar como eu faço para escolher os meus tops que eu tenho feito nos últimos anos, os tops internacional e nacional. Então eu vou mostrar como é feito essa escolha. Então vocês vão conhecer isso. Mas primeiro eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha base de dados. Então estamos no iTunes. Nesse momento, na minha base de dados estão 325.511 músicas, um total de quase 3 teras. É que ainda tem muita coisa que não está aqui, mas está naquele HD, que são as coletâneas, os tributos e os splits. Esses eu não coloquei porque eu tive um problema com a base de dados, eu tive que praticamente recuperar muita coisa que eu tinha perdido, e nesse processo eu comprei esse novo HD e nesse processo acabou ficando separado. Eu decidi não incluir na minha base de dados ativa aqui, que eu uso no dia a dia, esses álbuns que não são álbuns completos de uma banda. Coletâneas nos best-ofs tem, né, porque estão nos artistas, mas todos os álbuns que eu tenho que são de vários artistas, que são trilha sonora de filme, álbuns tributo, coletâneas especiais com vários artistas e os splits, esses todos eu decidi não incluir. Tá ali para minha consulta, posso acessar quando eu quiser, mas pra já eu não coloquei. Então o que vocês estão vendo aqui é o que eu tenho de álbuns completos de artistas, 325.511. Então eu vou clicar aqui nos álbuns para ter uma ideia de quantos álbuns isso são. O iTunes, esse é o álbum que estamos ouvindo agora, Charlie Parker. Como é bem antigo, acho que não vamos ter problemas de copyright, por isso que eu deixei tocando. Então são 30.319 álbuns. Então isso é o que eu tenho no meu dia a dia aqui para escutar de música. Está ordenado por ordem cronológica, então aqui vocês estão vendo os álbuns mais antigos que eu tenho. Então Bill Haley, Elis Regina, Miles Davis, Quincy Jones, Beach Boys, Beatles, que mais? Ella Fitzgerald, Ronnie and the Prophets, muito Elis Regina, que eu peguei a discografia completa dela, The Pretty Things, que mais? The Kinks, Frank Zappa, The Monkees, e por aí vai. A ideia não é mostrar tudo que eu tenho, mas mostrar que está organizado, tudo completo, com capa, e assim vai até os dias de hoje, né? E o iTunes ele permite organizar dá para criar filtros, smart filters, né, que os filtros inteligentes. Então eu criei aqui, eu separei, eu vou começar a abrir as abas, criei uma pasta chamada Continentes. E quando eu abro a pasta, eu tenho África, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, multinacional, que são aqueles projetos que os integrantes estão em vários países ao mesmo tempo, Oceania, e outras seria
Aqueles tais álbuns que aqui eu não incluí ainda, que são, alguns eu tenho aqui incluído, que são os álbuns temáticos, que é de Natal, ainda tenho aqui alguns, compilações que eu não incluí, os covers, álbuns de covers, acho que aqui tem alguns, tem bastante. Não são tributos, são quando uma banda faz um álbum para várias de músicas de vários artistas. Então aqui estão as trilhas sonoras de filme e os tributos que não estão incluídos. Esses são os outras. E tudo que não entra, né, nesses, porque cada continente eu tenho dividido por país. Por exemplo, a África do Sul, Angola, Argélia, Botswana, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gana, Madagascar, Marrocos, Moçambique, Quênia, Togo, Tunísia, Zâmbia, Zimbábue. Então eu só coloco os países que eu tenho algo, né? Se eu não tenho nada daquele país, ele não existe aqui na minha base de dados. Então eu vou separando, esses eu tenho que fazer manualmente, né? Sempre que tem uma banda nova na base de dados, eu tenho que dizer de que país ela é, né? Para ele poder direcionar para essas pastas. Então aqui está a América Central, temos 2, 4, 6, 8, 10 países. América do Norte, Canadá, México e Porto Rico. América do Norte não inclui Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país onde eu tenho mais artistas e álbuns. Então o que eu fiz? Para ser mais fácil para mim, eu defino todos os países e depois eu criei um filtro chamado Estados Unidos, que é tudo que não for de nenhum desses países vai ser os Estados Unidos. Daí eu tenho uma forma de confirmar, se não houver nenhum erro, que eu exporto essa playlist dos Estados Unidos e depois no Excel, numa spreadsheet, eu consigo filtrar aqueles que por acaso o filtro por algum motivo, algum erro de digitação, alguma coisa, ele não separou. Então é uma forma que eu tenho de confirmar se todos os artistas que estão aqui nos Estados Unidos são mesmo dos Estados Unidos. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou clicar agora. Nesse momento, se eu clicar em todos os artistas, eu tenho 103 mil músicas. Mas se eu colocar em álbuns, ele vai me dizer quantos álbuns eu tenho. Eu tenho 9.190 álbuns de bandas norte-americanas. Ok, então essa aqui é a parte dos continentes. E eu separo aqui por décadas também. A mais antiga que eu tenho é desse álbum que estamos ouvindo, de 48, então é da década de 40. Então eu coloquei aqui, eu criei uma pasta até 1949. Qualquer coisa que tiver até 1949 entra aqui. Eu acho que só vai ter aquele álbum, exatamente. Só tem aquele álbum do Charlie Parker. Depois eu crio aqui anos 50. E daí sim eu crio por ano. Então 1950 não tenho nada, 51 não tenho nada, 52 não tenho nada. Acho que só vou ter alguma coisa aqui no final da década de 50. Não tenho nada. Eu criei porque caso entrar alguma coisa desses anos já entre diretamente para aqui, mas eu não tenho nada. Eu tenho só esse álbum dos anos 40, depois dos anos 60 já tenho. Então, ó, 1960, vamos ter aqui esse álbum Satan is Real, do Loving Brothers. Depois 61, tem 3 álbuns. 62, tem 2 álbuns. Eu não tenho muita coisa antiga, vou te falar. 63 tem 6 álbuns. 64 tem 4 álbuns. 65, 7 álbuns. 66, 2, 4, 6, 8 álbuns. 67, 19 álbuns. Agora já começa a ficar mais preenchida a coisa. 68, 33 álbuns. E 69, que é o ano que eu nasci, 63 álbuns. Então a partir daqui
a coisa começa a ficar mais completa. Então, anos 60, né? Depois vamos para os anos 70. Nos anos 70 eu tenho 842 álbuns. Anos 80 eu tenho 2.741 álbuns. Anos 90 eu tenho 4.216 álbuns. Depois, anos 2000, tenho 7.450 álbuns. E anos 2010, né, que compreende desde do ano 2010 até o ano corrente, que é o ano 2019. Para essa última década eu tenho 13.810 álbuns. Então a década atual, né, eu tenho aqui dividida por cada ano. Então 2010, 2011, assim por diante, até chegar no 2019, que é algo que eu queria falar, né, que é a década, o ano que nós estamos, corrente ano que não terminou, ainda vai aumentar muito, por isso que o meu top, ele só é publicado em 2020, né, no primeiro trimestre do próximo ano, porque ainda tem muita coisa que vai sair agora no final de novembro e durante o mês de dezembro. Tem que se contemplar esses lançamentos e eu tenho que ter tempo para ouvi-los, né? Então não adianta em janeiro já querer publicar alguma coisa, tem que dar um tempo, porque é muita coisa, vocês vão ver que é muita coisa. Então nesse momento temos 1.022 itens. Se eu quiser ouvir esses 1.022 álbuns, demoraria um mês, 31 dias, exatamente para ouvir tudo. Então, mas como é óbvio, eu estou ouvindo muitas dessas coisas desde o início do ano. Daí vocês vão perguntar, então como é que você faz? Desses 1.000 álbuns, como é que você escolhe os 30 melhores nacional e os 30 melhores internacional? Então é uma coisa que eu vou fazendo durante o ano todo. Então eu vou mostrar aqui nessa pasta, eu criei uma pasta aqui que é Top 2019. Nessa pasta Top 2019, eu criei um filtro que chama Novos Lançamentos. Aqui ele já tem menos títulos daqueles 1.000 porque eu já filtrei bastante coisa. Nesse momento estão 855 álbuns aqui. Aí você vai falar, onde é que foram parar os 200, quase 200 que tava ali de diferença para o ano 2019. Então esses eu separei, tipo, criei pastas aqui, EPs, singles e demos. Esses não entram no meu top. Então tudo que é álbuns que não são completos, singles, que eu baixo muitos singles, e demotapes, né, álbuns não oficiais, eu vou separando aqui. Então esse filtro não considera esses EPs, singles e demos. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Tem mais de 100 itens aqui. São todos itens que eu não vou considerar. Talvez eu considere alguns EPs de bandas nacionais para um top específico que eu faço, um top 10 de EPs. Mas internacional eu não considero. Então no momento são esses que eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma playlist que eu escrevi em inglês, chama Good But Not On Top. Então são aqueles álbuns que eu escuto, 1, 2, 3 músicas. A minha abordagem é sempre muito randômica. E achei legal, mas não achei excelente. Achei mais do mesmo, não achei diferenciado, a capa é muito feia. Enfim, tem alguma coisa que me incomoda no lançamento que não é perfeito. Então esses eu vou tirando e vou colocando nessa lista. Eu não vou clicar para não dar spoiler aqui, não vale a pena. Mas eu vou tirando e tudo que eu colocar nessa playlist sai daquela onde estão os novos lançamentos, né? Porque os novos vai ter que sobrar. Quando sobrar uns 100, 200, desses é que eu vou fazer os tops. Live também são os álbuns ao vivo, não entra no meu top. Eu não tenho muitos,
não costumo baixar muitos álbuns ao vivo. Nesse momento eu tenho 12 apenas. Eles não entram, álbuns ao vivo não entram nos meus tops. E aqui eu tenho os relançamentos, compilações, coletâneas e tributos. Também não tenho muitos, são 16 até o momento. Esses também não entram no meu top. São o top tem que ser música original, música atual, né, lançada inédita, recente, e full length, né, um álbum completo. E aqui eu tenho uma última pasta que eu também não vou mostrar para não dar spoiler, que é o Worst. Então são aqueles álbuns horríveis que de vez em quando eu baixo, mal gravados, ou a música é muito ruim mesmo, mal tocado, enfim, que eu acho ruim, eu coloco nessa pasta, que ela sai da minha filtragem, que eu vou fazer para avaliar os melhores do ano. Então vou voltar aqui para os novos lançamentos. Aqui já está mais ou menos filtrado, mas como vocês veem, tem muita coisa para filtrar ainda, porque são álbuns que eu estou ouvindo, né? Como eu falei, minha abordagem é randômica. Muitos desses álbuns eu ouvi apenas algumas músicas, mas eu vou ticando, né? Vou dizendo se eu gostei, eu coloco um coraçãozinho para voltar a ouvir aquele álbum, né? Então nesse momento o que temos são esses álbuns. Qualquer um desses pode entrar ou no top 30 internacional ou no top 30 nacional. E esclarecendo também que às vezes bandas nacionais entram no top internacional também, então elas aparecem nos dois tops. Se eu não me engano, nos 2 últimos anos aconteceu isso. Bandas que estão nos 2 tops. Em 2017, acho que teve Sepultura nos 2 tops. Angra, talvez, já não lembro direito. O ano passado teve 2 bandas também, teve o Maestric e teve uma banda de death metal também nos 2 tops nacional. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia dos álbuns que estão aqui a ser analisados para os meus tops. Então eu vou dar um exemplo, vou fazer um shuffle disso tudo para ver o que é que vai sair. Ó, saiu, a banda chama The Nighttime Project e o álbum chama-se Pale Season. Vou pôr aqui grande para vocês verem qual é. Aqui, ó. Um pouquinho alto. Esse é um álbum que eu não ouvi ainda, por exemplo. Parece ter aquela pegada meio Anathema, talvez. Legal. Deixa eu ver se eu vejo de onde que é. Se eu quiser saber, por exemplo, que banda, de onde é essa banda e qual é o estilo dela. Ela é da Suécia. Progressive Rock. Então é isso, só para vocês terem uma ideia, o meu processo de escolha. Esqueci de dizer, né? Vamos voltar lá no top. Exatamente. Os critérios de avaliação que eu uso são critérios óbvio que tem que ser bem gravado, tem que ser original.
às vezes o álbum é excelente, mas é igual o álbum que eles lançaram no ano anterior, então não tem nenhuma novidade, é mais do mesmo. Então às vezes esses eu deixo passar, procuro destacar álbuns que no geral estão muito bem apresentados, ou seja, a capa do álbum é muito importante nessa avaliação. Se tiver um álbum excelente, mas a capa é muito ruim, não dá para destacar um álbum desse. Então eu tento destacar a obra como um todo, né? O som, a gravação, a qualidade da composição, da capacidade técnica dos músicos e também a arte, o conceito, as letras, tudo isso no geral é que fazem um álbum para mim ser destaque daquele ano. Então esse é o processo que eu faço. É óbvio que aqui eu estou avaliando música digital, né? E que às vezes não é a mesma qualidade do CD ou do LP, do vinil, né? É por isso que muitas vezes eu dou uma certa prioridade para destacar álbuns que são muito bons e que eu tenha recebido ou que eu tenha comprado, adquirido. Então esses ganham um pontinho a mais na minha avaliação. Então muitas vezes vocês vão ver álbuns que eu já falei deles, já mostrei em vídeos, porque tem esse algo mais, né? Eu pude comprovar não só pelo digital, mas pelo físico. Então, como vocês podem ver, 2019, mais de 1000 álbuns. Eu nunca que vou conseguir comprar 1000 álbuns no ano. Eu no máximo vou comprar num ano uns 15 álbuns. No máximo eu recebo uns 10 a 15 álbuns por ano das bandas. Então 30 álbuns vai no geral que eu consiga daquele ano, não chega nem ser 1%, né? Não, é um pouquinho mais, 3% de 1000. Então 3%, então é muito pouco. Então eu tenho que levar em consideração muito desse material que é digital para fazer os meus tops, e depois esses tops que eu faço vão estar sendo divulgados durante o ano inteiro, né, nas vídeos de reações que a gente faz, enfim, em outros conteúdos a gente acaba destacando, porque são álbuns que eu vou querer ter na coleção. Então vou ficar, se a banda vem pro Brasil, vou querer ir no show, vou querer ter um contato maior, divulgar essas bandas. Então por isso que é muito importante dar uma atenção maior para essas bandas que entram nos meus tops. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, que vocês conheceram aqui o processo do Metal Open Mind, da criação dos seus tops anuais. Valeu? Yeah.